Olá, sejam todos muito bem-vindos a quem for assistir isso aqui. Aqui nós temos uma sessão de interlúdio da campanha de Vindita em Baixas Púrpuras. A sessão de interlúdio vai consistir basicamente em alguns acontecimentos antes da sessão 3, né? Vai ser tipo uma sessão 2.5, entre esse intervalo, esse salto de tempo, né, que vai ocorrer entre a sessão 2 e a sessão 3. E hoje estou aqui, né, para narrar uma cena que foi o último acontecimento da última sessão, da sessão 2. O último acontecimento foi justamente a Lucy saindo do quarto ali dela, depois de ter tido um dia árduo de treino, né? Ela ficou ali pela primeira vez conseguindo manifestar sua Kitsune. Teve ali o seu dia de treino com a outra equipe, a equipe Bravo, que o Ivan convidou para participar do treino. Conseguiram ali o sucesso da missão, e aí a Lucy, nesse meio tempo, conheceu um rapaz que ajudou ela no quesito durante a missão, né? Porque a Kitsune, né, tem a habilidade de controlar pessoas e ela usou as habilidades dele para ganhar a prova. E além disso, ele demonstrou, né, inclinado a conversar com a Lucy. Convidou ela para se encontrar novamente no telhado, no terraço da corporação. Só configurar um negocinho. Quero que acompanhe quando alguém fala uma coisa. Vamos lá. Vamos continuar exatamente onde paramos. Quarto. Se você está no seu quarto aí, certo? Com a Mavica ali na cama do lado, ela de costas pra você, olha de cara pra cama, ou cara na parede, no caso. O Alex ali, tranquilo, dormindo numa posição bem, tipo, largado, foda-se, bem... Claramente ele vai acordar com escoliose no dia... Escoliose ou não, com dor nas costas no dia seguinte. E a Prolova que dorme ali, muito tranquila, quase como dentro de um caixão, entendeu? Bem, pô. E você acorda de madrugada, lembra do convite ali, né? Falando um pouco mais cedo. Eu tinha setado um despertadorzinho. Aí no primeiro eu já acordo. Levanta aí e você vê essa cena. O quarto escuro, a luz da lua invadindo ali o ambiente. Aham. Eu troco de roupa. Tô de pijama, eu coloco o uniforme certinho. E tem o espelho aqui, né? Eu arrumo assim um pouco meu cabelo. Me encaro um pouquinho assim. Beleza. Construo confiança no meu próprio olhar e eu vou. Sai. Você sai. Espaços curtos, sabe? Tipo. E né, na maciota pra ninguém acordar. Espera aí pra ter um sono leve e tal. E você sai do quarto, vai para os corredores da CMFA. Os corredores são, né, a mesma visão que você teve na noite anterior. Você vê que eles são vazios, parece infinitos quando você olha de uma certa perspectiva. E aí você anda até chegar na escadaria que levava pro terraço. Foi o caminho mostrado pelo Hidori. E aí você chega lá no terraço, põe a mão ali na maçaneta e você abre a porta. Abro. Beleza, assim que você mexe a maçaneta, você sente que ela tá destravada. Ela tá aberta, e aí você abre ela e quando você faz aquele barulhinho assim, bem sutil de porta abrindo. Você chega nessa paisagem novamente do terraço. Você vê o céu ali da Gretagne, a cidade. E aí
apoiado nessa muretinha, tá apoiado o Hidori, ele tá com uma mão no queixo, outra mão e tipo, um braço o antebraço em cima da mureta e o outro apoiando assim a mão no queixo, olhando pra frente. Eu fecho a porta atrás de mim e vou andando, sem fazer questão de, tipo, esconder que eu tô ali. Beleza. Assim que você anda, né, faz ali o barulho, você vê que ele tira a mão do queixo, né, olha assim pro lado, estranho. Aí ele vê você, aí você vê que assim que ele vê você, ele faz uma expressão de surpresa e ele vai andando até você. Até dar de frente ali com você e fala: Você veio realmente? É. Eu concordei com a sua visão sobre ar puro. Às vezes eu tenho boas ideias, mas só por isso você veio aqui? Tem mais alguma coisa? Na verdade, eu tava me perguntando, aquela porta ali é sempre aberta? Eu aponto pra porta de onde eu entrei. Não, eu tenho a chave. Aí você vê que ele puxa do bolso a chave e roda assim no dedo do indicador. Joga pra cima, pega e ele fala: Vantagem de estar aqui há um certo tempo. E por que você tá aqui faz tanto tempo? Aí você vê que, tipo, quando você toca nesse assunto, você vê que ele, tipo, dá uma desviada no olhar, sabe? Ele olha assim pro lado. Assim, muito tempo é relativo, né? Eu tô aqui há alguns meses, mas tem a ver com a minha família, na realidade. Na verdade, né, eu paro pra pensar assim um segundinho. Não sei seu sobrenome, eu sou Lucy Arik. Arik. Pessoal de Anredon, né? É, Eu deveria revelar mostrar meu sobrenome pra você? por que seu sobrenome é tipo um palavrão? Não, 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 não. Fica assim, meu sobrenome deixa as coisas um pouco complicadas na minha vida, normalmente. Foi seu filho do dono? Seis. A Lucy, ela tem uma coisa interessante que ela fala coisas em um tom descontraído, mas o rosto dela tá sempre bem impassível. Ela... Calma, você falou... Ok, calma, por favor, repete. Perguntei se você é filho do dono. O dono daqui, se você diz, da CMFA? Eu dou de ombros assim um pouquinho. Você vê que eles abrem... Eles botam um sorriso de canto de boca assim e falam... Não, 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 não. É só que... Vamos fazer assim. Se você... Você já fez alguma prática de escultura mágica, de esculpir com magia, alguma coisa do gênero? Não. Ah. Então vamos fazer da seguinte forma. É bem simples. Vocês... A gente vai esculpir alguma coisa e aí a gente, dependendo do resultado, vai revelar alguma coisa um pro outro. Responder com honestidade as perguntas um do outro aqui. Pode fazer... Pode... O quê? Isso é tipo uma competição? Sim. Mas você tem mais experiência do que eu. Ah, mas você é tão habilidosa quanto eu. Isso aí é notável. Mas é simples. Não é quem faz a melhor escultura. Eu faço uma escultura, você faz a sua escultura. E a gente tem que apenas ser sincero e dizer se você sente alguma coisa vendo a minha escultura
E eu digo se eu sinto alguma coisa vendo a sua escultura. Se eu sentir alguma coisa, você venceu e eu respondo uma ou duas perguntas que você quiser. Com total honestidade. E o mesmo vale pra mim. Se você sentir qualquer coisa com a minha escultura, você tem que me responder com honestidade uma pergunta. Se você não sentir nada, tudo bem. Não precisa... Como eu posso... Calma. Engasguei. Se eu não sentir nada com a sua escultura, o que eu acho difícil, você não tem direito, você não pode fazer uma pergunta. E assim como você, se não sentir nada com a minha escultura, eu não tenho direito. Você entendeu? Ok? Eu não sei, eu ainda tô achando que você tem uma vantagem acima de mim. Por que que a gente não faz assim? Eu levanto a minha mão assim. Eu posso mentir uma vez. Interessante. Você pode? E você pode mentir 0 vezes. Eu faço um 0 com a mão. Pra mim parece um acordo justo. Tá bom. Eu iria estendo a mentir. minha mão. Ele vai e aperta sua mão. O aperto de mão da Lúcia é firme. Assim que você aperta, ele... Tipo... Você vê que ele fica assim, oxi. Ele vai uma expressão, como assim? E aí ele... Tá? Bom, então façamos... Da melhor forma possível. Quem começa primeiro? O desafiante. Para onde estão os meus modos, né mesmo? Você vê que ele vai bem descontraído assim. Aí fala... Você tem que virar de costas. Pode apressar o artista. A Lucy, tipo, desgostosamente revira os olhos e vira de costas. De braços cruzados. Você fica ali, né? No... Costas. Eu, na verdade, tipo, prefiro ficar olhando pra cidade. Beleza. Refletindo. Você aprecia a paisagem. Passa pensamentos pela sua cabeça, ideias que talvez você nunca tenha pensado, questões que você nunca tenha refletido. E isso é ritmado, esses pensamentos, junto com o barulho de gelo sendo moldado, de gelo quebrando, de gelo se ajustando e tudo. E você vai escutando, entre ideias, coisas. E o que a Luz está pensando enquanto você espera ele terminar a escultura? Ela tá pensando... Eu realmente não consigo encontrar beleza nisso. Enquanto ela olha pra cidade. Enquanto você fica nessa indagação e conseguir enxergar essa vista com os olhos dele, como ele enxerga essa vista. E aí ele dá uma palminha, tipo... Pronto. Eu terminei. Depois de alguns minutinhos. Pode olhar. Eu me viro, tô curiosa. Quando você vira, a estátua que ele fez você percebe que tem uma base de gelo, certo? Tem uma base de gelo. Essa base de gelo, você percebe que ela foi feita no... Na verdade, rola um conhecimento pra mim. Tá. Conhecimento. Conhecimento. Ah, uma pergunta. Passa. O que eu gastar aqui eu vou... Vai recuperar no final. É livre. Tá bom. Eu não acredito. Eu esqueci meu nome. Um foco não. Um foco. Um foco, né? Um foco. Roda de novo.
É ação livre pra fazer o foco? Melhor. Melhor do que um, com certeza. Melhor. Qualquer coisa é melhor do que um, né? Enfim. Você percebe que a base, você tem um pouco. Você demora um pouco pra perceber. Tanto que, tipo, enquanto você tá encarando assim a base, ele fica, tipo, olhando pra você com a cara meio curioso e interessado pra saber o que é que você tá pensando. Mas aí você analisa bem a base e você reconhece que a base ali da escultura é uma. É o mapa de Anhedon. Tem um formato bem similar ao mapa de Anhedon. E aí você fica admirada, de certa forma. Não sei, vamos descobrir agora. Você vê uma escultura sua, certo? Com numa postura firme, numa postura confiante, numa postura como se fosse líder de uma nação, entendeu? Na base da escultura, você vê que nos pés ali da escultura, ao redor de antes, você vê tipo os rabos da Kitsune, certo? E você vê nos seus pés a Kitsune, aos seus pés, entendeu? Enquanto você olha para o rosto da Lucy da escultura, tá olhando pra cima assim, como se tipo tudo aquilo ali fosse abaixo dela, entendeu? E aí ele espera você ali analisar a obra e ele pergunta pra você, tipo, então, alguma coisa? Ou... A Luz fica um pouco sem palavras. Ela estreita um pouco os olhos. Ela, tipo, encara só a escultura mesmo. Nossa, assim parece que eu tenho delírio de grandeza, né? Hum... Não, não vejo dessa forma, sabia? Eu acho que, na realidade, você olhar de uma certa... Pelo menos como eu vejo. Você não tem o delírio da grandeza, você tem convicção da sua grandeza. Você é capaz de conquistar qualquer coisa. E hoje no lado eu parei pra refletir, fiquei surpreso quando eu vi uma pessoa controlando uma Kitsune, na realidade. Sabe qual é a lenda que contam sobre algumas Kitsunes? Lá de Tsunade? Não, não sei. Elas eram vistas como um símbolo de azar, de possessão, de controle excessivo. Mas quando passaram a conhecer de fato tentar entender essas criaturas, elas foram percebendo que não era que elas realmente faziam isso pelo bem individual e pelo bem excessivo ali de já que tá certo. Na verdade, elas faziam isso porque tinham essas habilidades de controle justamente porque queriam guiar as pessoas, os outros seres do outro plano, para um lugar que fosse mais confortável para todos. Eu acho que é isso que eu vejo um pouco em você. Eu tentei pelo menos refletir aqui. Uma pessoa que conseguiu ver que uma Kitsune não se apega ao estático e não aceita o lugar que está. E aí uma pessoa que consegue subverter todo esse controle de uma Kitsune é tão impressionante quanto uma Kitsune. Por isso que ela, aos seus pés ali, deve ter muita vontade de estar no controle da situação. E
Eu tenho certeza que você vai conseguir alcançar o que você tanto fala. Você ficou pelo menos muitos minutos ontem falando comigo somente sobre sua visão de mundo. Então, por isso Anredo ali, você... E não uma expressão de... Eu não vejo como uma expressão de... Você se acha melhor do que todos, no sentido de uma grandiosidade que você acaba se afogando nesse desejo. É mais como orgulho de ter chegado onde chegou. Mas você sentiu alguma coisa vendo essa estátua? A Lucy, ela parece um pouco emburrada. Ela fala: você pareceu surpreso quando eu cheguei aqui. Deu tempo de pensar tudo isso? Sim. Eu acho que, na verdade, eu nem percebi o tempo passando enquanto pensava sobre essas coisas. Tá, eu senti. Você vê que ele fica feliz assim no rosto dele e fala... Tá. Eu venci por enquanto. Por enquanto. Você pode tentar agora a sua escultura. Eu vou virar de costas e... Sinta-se livre pra fazer o que você quiser. E aí ele... Vira de Na costas. verdade, eu prefiro que você olhe. Bem. É que ele vai... Bem bom moço assim, senta no banco na sua frente enquanto que você vai começar, entendeu? Tá. Eu nunca fiz isso. Vou tentar. Como que eu faço? Teste de arcanismo. Vou gastar tudo. Eu vou gastar todos os meus PS, Eu todos. vou gastar meu bônus de Anredon pra eu poder somar mais 5 nesse teste. Ave Maria. E um foco. Cadê? Eu não tinha perdido meus pontos de mana. Caraca, é verdade, né? O bônus de Anredo é pra um teste de carisma e o seu arcanismo é carisma. Deixa eu só um segundo, tô recarregando aqui. Ok? Que tinha dado uma travada. Pronto. Qual aqui? Diplomata inspirador. Não. Maiêutica. Tá. E aí... aquele foco, né? Deixa eu ver se eu precisar. Arcanismo, né? Uhum. Misticismo. Não, tem arcanismo lá embaixo. Arcanismo lá embaixo. Ah, tá. Tá. Eu Roda de usei o foco. É, você usou o foco, ó, de novo. Eu me odeio. 20, né? Com mais 5? Aí é 20, com mais 5, 20. Sim. Bom, tá bom. Tá ótimo, Cara, tá ótimo. se você tem uma certa dificuldade no começo pra moldar, você até você poderia dizer, você acha que a Luz sentiria assim um pouco de constrangimento quando você tá construindo um negócio, aí ali quebra um pedaço, tá ligado? Aí você tem que começar a consertar aquele espaço na frente de outra pessoa. Das primeiras vezes, não. Mas se continuasse a acontecer várias vezes, aí sim. Ok. Você constrói, vai moldando ali, usando terra. Você vê que os seus círculos rúnicos ali vão brilhando e vai... As pedras vão se amontoando, se encaixando e elas vão vindo em formatos cada vez mais polidos depois que você pega o jeito. Você agora consegue ter uma idade melhor depois de ficar tentando ali. E aí você consegue fazer a sua estrutura depois de alguns minutos, um pouquinho mais do que o Hidori, claro. Mas você consegue num tempo bom ainda. O que é que você constrói, Lúcio?
começo um pouco perdida sobre o que fazer. Tipo, assim que ele falou pra mim sobre como seria esse jogo, eu já comecei imediatamente a pensar, só que aí a escultura dele foi muito boa e a Lucy pensou, cara, eu ia fazer um barco. E aí ela constrói tentando lembrar sobre o que ela sabe sobre Litervo barra Ewa. Certo. E aí ela constrói semelhante a uma coisa que ela tinha visto num livro, um templo, que no mundo real seria semelhante a uma estrutura de um templo japonês. Tá. E tem uns muros ao redor dele. Bem alto. Bem mais alto do que o templo. Tá. E aí... Pode dizer. E aí ela faz essa estrutura dela, não com terra, mas no meio tem como se fosse um carvãozinho que ela acende, e aí o templo fica aceso por dentro. E dentro da estrutura que tem ao redor do templo e dentro das muralhas tem flores e por dentro não tem nada. Por fora não tem nada. Por fora da muralha. Tá. Só pra eu ver se eu peguei tudo, né? Você tem um templo no centro ali com um carvãozinho dentro que ilumina dentro do templo. Sim. Uma muralha gigante ao redor. Dentro da muralha tem flores, ao redor da muralha não tem nada. Sim. Tá. Ok. O Hidori, ele se levanta do banco. Ele fez isso tipo no chão, na altura do chão ou... Sim. No chão. Tá. Como se fosse tipo, ela sentou no chão, ela cruzou as pernas e ela começou a mexer, porque, tipo, como a magia dela é muito semelhante à terra, foi tipo uma pessoa fazendo Entendi. umas coisas de terra, Legal, beleza. Ela, tipo, limpa um pouco assim as mãos quando termina. Tá. Você limpa ali a mão, tá ligado? Arruma a franja do cabelo. E tira um pouco do cabelo do rosto, né? E aí o Hidori chega do seu lado assim, olha. A uns passos de distância assim, você olha assim. Curioso. Eu já vi. Então, parece familiar, de alguma forma. Mas... o que seria essa... a imensidão de vazio ao redor desse lugar? Me parece muito um canto seguro. Um canto de conforto aqui no meio. É Litervo, eu aponto pro lado de fora, e eu aponto pro lado de dentro. Você fez minha nação aqui. É uma boa representação na realidade. E... você vê que ele, tipo... quando você fala, você vê que ele se agacha, ele fica de cócora, tá ligado? Ele fica... ele dobrado assim, ele olha assim pra baixo. Aí... você vê que ele desliza a mão assim pelo templo. E aí quando ele vê que é meio quente ali dentro, você vê que tipo, ele desliza a mão e aí ele dá uma afastada assim, ele fica passando a mão distante, sentindo calor na palma da mão. A mão fica iluminada dele ali, num tom claro. Aí ele olha... e você vê que, claro, tipo, nos olhos dele você vê um certo... como a Lucy, ela interpreta bem sentimentos, você diria? Ou ela tem dificuldade pra captar algumas emoções? Ela entende bastante dos sentimentos das outras pessoas. Perfeito. Tipo, vê pequenas nuances, porém ela enxerga melhor coisas negativas do que positivas. Tá. E, ótimo. Então, assim que você olha pro rosto do Hidori, você vê um certo... você vê um brilho que não é muito comum de você ver. Você cresceu ali junto com, por exemplo, a Mávica, que
uma relação ruim com os pais e acabou perdendo certo brilho. Você via seu pai sendo uma pessoa muito neutra, muito na dele, nunca se arriscando muito e por isso nunca tendo esse brilho da vida nos olhos. E aí quando você... E é estranho, e é uma sensação conflitante, porque você fica meio... como uma experiência que você nunca teve muito... Você pode até ter tido, mas você nunca parou pra reparar nisso. E quando você repara esse brilho nos olhos do Hidori, que é um brilho que vem do reflexo projetado na córnea dele, do brilho que você colocou dentro daquele templo, na frente dele, você vê que ele se sente tocado. E aí ele se levanta assim, ó, dá uma respirada e... É. Queria que meu país não tivesse feito as coisas que... As pessoas de lá não são tão... Ah, não, eu também queria que seu pai não tivesse feito as coisas que ele fez. Olha, eu já deixei claro. Eu não fiz nada. Meu país, tá? Antepassado. Mas... você ganhou. Eu senti aqui. E alguma... uma sensação vendo essa escultura. Não sabia que você fez num tempo tão rápido. E que você ia demorar um pouco mais, na realidade. Você dizendo que eu tinha uma vantagem nisso. Não, você teve uma vantagem. Eu diria que não pensei tanto sobre você. Mas agora eu pensei. É que ele, tipo... Ele fica shy, tá ligado? Ele fica shy, a cara dele é shy. Ele... Nossa. Tá, enfim. Qual é... Começa com você. Que pergunta você quer me fazer? Serei 100% sincero, assim como você pediu. Eu boto minha cabeça assim um pouco pro lado. Na verdade, pergunta primeiro. Quero me basear nas suas. Minha pergunta... Era uma coisa mais simples, na realidade. Hoje meio que eu senti um pouco de fascínio vendo você lá no simulador. Eu queria só perguntar. E... É mais questão de curiosidade mesmo. Sabe, quando você... Tipo, quando você vai pra uma aula e alguém fala de uma coisa com tanta empolgação que você acaba meio que... sendo cativado por aquele sentimento, aquele contágio. Queria perguntar era só... O que você imagina... Onde você se imagina daqui... alguns meses nessa guerra? Fiquei curioso em questão do seu planejamento. Eu acho que você é uma pessoa bem organizada quanto ao que você quer. Fascinante conhecer pessoas assim. Quantos meses? Queria pensar exatamente, mas... uns 6 meses. 7. Em 6 meses eu espero ter conexões o suficiente pra ter casado pelo menos um dos meus irmãos. Você vê que ele dá uma risada espontânea ali. Ele não, tipo, ri escaradamente, mas ele, tipo... Por que você quer casar um dos seus irmãos? Estratégia política? Porque eles são células dormentes que estão só ocupando espaço lá em casa e eu preciso mesmo é de conexões políticas.
Uma dúvida, você tá aqui. Seus irmãos são mais velhos que você? São. Tu tá aqui e eles não? É porque eles não quiseram vir. Ah. Inacreditável. Não, tudo Aí bem, né? você queria vir? Ah, eu. Essa não é a minha pergunta. Eu falo rápido. Você vê que ele ia falar isso, entendeu? Ele... Droga. Mas. Eu acho que na realidade. Eu posso lhe contar isso. Eu vou lhe contar porque, né, eu senti algo com a sua escultura. Eita, pô! Sua escultura. Ok. Eu. Eu não queria vir no começo. Mas. Quem mandou pra cá foi meu pai, na realidade. Sou. Filho de um importante senador de Iowa. Aí eu. Meu pai não gostava muito de como eu era em casa, né? Eu nunca fui muito uma pessoa da combate, estudo em relação a política, essas coisas, com meu pai. Eu tinha o conhecimento porque eu precisava ter, mas eu não. Eu tinha esse conhecimento, mas eu não era exatamente o que fazia contente, sabe? E aí eu acabei meio que seguindo o caminho de artes, essas coisas, porque eu vi a beleza na estática. Capturar um momento, sabe? Uma coisa que você possa eternalizar na sua memória. E aí, vindo pra guerra, eu tinha uma certa visão que a guerra é só uma grande briga de pessoas com poder e lutando por mais e mais poder. Mas estando aqui agora, você consegue ver uma certa beleza na estaticidade da guerra. Em alguns locais que eu passei, eu pude ver imagens de sofrimento e tudo, mas eu pude ver também imagens de... Você vê que ele fala imagens e aí ele olha pra você, tipo, nos seus olhos, você... E aí ele desvia o olhar e bota a cabeça pro lado e fala... Algumas imagens que mexem com a pessoa, sabe? Mas... Meu pai pensava que eu poderia tomar jeito, segundo ele, indo pra cá. Eu não tive nem escolha de não vir pra cá. E você tem irmãos? Eu tenho. Tenho uma irmã mais velha. Atualmente ela trabalha com meu pai no escritório dele. Mas não tá aqui. Ela optou por ficar por... Porque ela não precisava tomar jeito? Não. Ela sempre foi orgulho do pai. Entendi. Mas a sua pergunta? Você quer perguntar a mim? A minha pergunta... Eu... O que você pensou quando eu entrei na sua cabeça? Você vê que ele dá uma respirada funda, sabe? Uhum. É. Confesso que no começo eu senti um pouco de... receio quando eu vi antes da ação acontecer, entendeu? Mas... de certa forma... eu não achei de certa forma ruim. Eu me senti muito sendo conduzido por uma valsa, entende? Tava lá uma hora, de repente eu estava dançando conforme a sua música. Música que você escolheu dedilhar com suas mãos. E
não foi... O começo foi meio atritou, não é exatamente essa a palavra, mas foi meio... Houve um atrito da minha Sebgina com a sua na hora que você fez isso, mas depois parecia ressoar tão bem de que eu podia ver as coisas de uma forma como você vê o mundo. Eu acho que eu nunca pude ter essa capacidade, entende? As pessoas têm a dificuldade de ver o mundo como eu vejo, mas eu também tenho uma certa dificuldade de ver o mundo como as outras pessoas veem. Mas aí naquela hora eu consegui ver as coisas de acordo com a sua ótica, com seus olhos, com suas ideias. E... É estranho, é estranho. Talvez você esteja achando estranho o que eu estou dizendo agora, na realidade, mas... É verdade. Então eu que entrei na sua cabeça, mas foi você que aprendeu sobre mim. É, de certa forma, sim. Na verdade, eu acho que foi a Kitsune que ficou com todo o conhecimento do que ela viu aí dentro. Ela não compartilhou as informações comigo. Ainda. Como assim? Ela viu em mim? Sim. Na minha mente? É. Ah, mas isso é uma coisa que se resolve com o tempo. Você conseguiu controlar uma Kitsune na sua primeira manifestação dela. Com o tempo você consegue. Não é impossível. Conheço gente que consegue também. Gente Sim. que consegue o quê? Não, consegue ali compartilhar esses pensamentos com o seu vínculo. Não, acho que você tá pensando nos vínculos puros. Não, não, não. Tenho certeza do que eu tô falando. Existe uma pessoa aqui no exército que consegue fazer isso. A Nicole. Você fala isso como Marcelo, você fala isso como Lúcio. Lucy. Você conhece a Nicole? Eu já ouvi falar da Nicole. Eu pareço muito mais interessada agora. Ah. Então você sabe das capacidades dela, certo? E você vê que ele fala isso num tom meio provocativo pra você. Sei. Hum. Quer dizer, já ouvi falar. É algo diferente na sua voz. A Lucy, ela tenta dar uma calmadinha assim. Ela... Bem, eu admiro muito ela, sabe? Todos nós. É. Ah. Eu, principalmente. Então você... Ser como ela ou você... Eu quero a ajuda dela. Com o quê? Ah, bem, você teria que fazer outra escultura pra descobrir. Você vê que na hora que você fala isso, ele dá um sorrisinho assim, ele olha pra trás. Você vai vendo que o dia começa a amanhecer. Você vê que no horizonte aparece o sol ali, mas não é o... É só tipo o brilho do sol, não é o sol ainda. Ok, né? Mas eu acho que... eu posso aceitar uma próxima vez. Teria interesse de conhecer ela? Óbvio. Bom, você quer fazer mais uma pergunta então? Duas? Faça outra. É bom conversar com você. Eu paro pra pensar. Você quer o meu número privado? Sério? Ah, nossa.
Agora você me pegou desprevenido. Eu... Claro, claro. Se não for incômodo. Não, não. Eu digito assim no meu celular e eu mostro pra ele. Então. Aí pega o celular, vai, anota e tal. Coloca o salvo contato. Você vê que, tipo, ele digita um nome ali rapidão, aí ele fica parando pra pensar muito. Ele fica, tipo, scrollando o celular dele, pensando muito assim. Aí ele aperta aperta em um canto da tela, e aí aperta o outro e fecha a tela. Aí... O que eu entendi é que meu nome tem um caractere. Qual o caractere, né? Aí ele... Depois você passa no seu número pra ele. Tá, isso aqui foi repentino, foi ok, tá? Em troca... Eu vou lhe dar mais uma informação. Aham. A Nicole tá treinando outra pessoa no momento. Ela tá meio que sem tempo. Ela tá treinando um cara chamado Christopher Lane. É um maluco meio instável. Aí ela tá ajudando ele a controlar o vínculo dele. E, assim, falam que ele é um cara muito forte e tal, mas ele é um bestial puro que tem um sério problema pra controlar o vínculo dele. Você aí, pura, né? Sem querer dizer nada, né? Mas já dizendo. É. Eu não sei de nada. Mas enfim. Foi agradável. Você vê que o dia começa a amanhecer e aí ele fala: valeu a pena ter vindo aqui hoje? Ela dá uma reviradinha nos olhos e fala: óbvio. Eu gostei muito da escultura. Bom. Eu tenho... Então... Pera aí, eu tenho um negócio pra você aqui. E aí você vê que ele sai. Ele vai ali num banco. E você vê quando ilumina ali com o sol, você agora consegue ver que tem tipo uma sacolinha, tá ligado? Pequenininha, tamanho tipo... Uma mão e mais uns 4 dedos, tá ligado? Tamanho, de altura assim. E aí ele volta. Enquanto Pega... ele vem voltando, eu falo: e você tava surpreso que eu vim. Ah, surpresa eu estava, entendeu? Preparado tem que sempre estar, mas... Surpresa eu fiquei, isso é inevitável. Mas... Isso aqui, aí ele... Vai lá, ele se agacha, pega uma flor das que você fez de terra, tá ligado? Aham. Ali. Pega a flor, aí ele põe na palma da mão dele, aí você vê que essa flor, ela começa, tipo, a ser envolvida com gelo. Faz uns cristais de gelo ao redor, uns flocos de neve aparecem ali. Ele... Vem com a flor numa mão, a outra com a sacola, tá ligado? E ele pega a mão que ele tá segurando a sacola, coloca a flor, estende assim pra você pegar a flor. Eu pego a flor. Assim que você pega, você vê que tipo, quando você coloca ela na sua mão, você vê que ela começa, tipo, o gelo começa a moldar de uma forma que ele vai percorrendo a flor, terra, e aí esse gelo começa a virar pequenos flocos de neve que voam assim, voam e levantam um pouco o cabelo da sua franja, tá ligado? Uhum. E aí depois que levanta esse gelo, você vê que aparece uma poça. Uma poça. A poça da magia de poças. Mas essa poça é uma poça de gelo. Você vê que aparece bem pequenininha em cima, assim, tipo da sua mão, de onde subiu as partículas. E aí cai dessa poça um envelope na sua mão.
E aí ele lhe entrega a sacola com o presente que ele separou pra você. Você é um cara bem teatral, né? Você vê que quando você fala isso, ele bota tipo uma perna. Como é o nome? Ele bota uma perna atrás da outra, se curva assim e reverencia você, tá ligado? Tô com a flor e a sacola na mão. Isso. E não, você tá com a flor, a sacola e o envelopezinho na mão. E o envelope. Eu pego a flor. Eu espero ele se levantar. Ele se levanta e fica de frente pra você. Da reverência, ele se levanta e fica de frente pra você. Com a mãozinha assim atrás das costas, tá ligado? Você vê que ele tipo, tá segurando o pulso com uma das mãos. Eu ofereço a flor de volta pra ele. Ele aceita imediatamente. Acho que você devia ficar com a flor, eu fiz ela pra você. São hortênsias porque o seu nome começa com H. Você vê que claramente ele está shy. Ele está extremamente shy nesse exato momento. Aí ele... Mas ele se faz. Bem, eu posso colocar ela aqui junto com outras coisas. Imagino que você deva ter muitas flores. Poxa, por que você acha que eu tenho muitas flores? Eu só tô tentando te ajudar, cara. Tá bom. Enfim, eu vou cuidar bem dela. E você vê que ele desliza o dedo com muito carinho assim na flor. Mas, enfim. Eu coloquei um negócio aí só... São duas coisas bem simples, na realidade, que eu tive tempo agora depois do treino pra fazer. Um é um doce, que eu acho que combina com você, na realidade, e o outro nesse envelope é só uma arte que eu fiz. Sua. Você vê que ele desviou o olhar pro chão, tá ligado? Que bom. Eu faço questão de a luz só dar uma tremidinha assim na expressão quando ele olha pra baixo. Quando ele olha pra cima, ela tá normal de novo. Ele olha, tipo, vê no canto do olho, assim, a Lucy, tipo, mexendo assim a face, aí ele volta, aí você tá sério de novo. Sim. Beleza. Aí, enfim. Foi bom conversar com você, Lucy. Outra a gente se fala. Acho que o pessoal... Na verdade... Hã? Você não me falou o seu sobrenome. Eu me chamo Hidori Crowodas. Dá pra você... Ei. Alô? Oi. Tá. Como se eu tivesse caído a conexão. Meu Deus do céu. Calma aí. Tá me ouvindo ainda? Voltei. Tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Pera aí. Mas apareceu como se tivesse caído, eu não recebi mensagem. Tá de Wi-Fi. Começou a chover. Bora? A mensagem? Mas você tá me ouvindo, né? Tô te ouvindo. O que importa é isso. Enfim. Uhum. Enfim, fala. Hidori Crowodas. Eu sei, é um sobrenome meio estranho, mas é a vida. Eu não escolhi o nome. Eu achei legal. A Lucy fala assim, veio dando de ombros. Enfim. Ela tá meio sem saber o que falar. Você vê que você fica um silêncio, aquele clima meio estranho. Tipo, claramente nenhum dos dois sabe mais o que dizer. É o de vez. Nenhum dos dois sabe meio o que dizer, e aí ele... Não, enfim. Eu te acompanho. Vamos voltar, eu acho que tá ficando tarde já, o pessoal daqui a pouco vai aparecer e tem a gente aqui em cima, vão vir reclamar.
Mas você tem a chave. Tenho. Vamos. E você vê que assim que ele tá... Vocês estão indo, você vê que ele abre a porta pra você passar na frente, tá ligado? Você passa na frente dele. Passo e espero. Quando você passa e ele fecha a porta e começa a trancar ali, ele tipo olha pra você e fala: Seu cabelo tá bagunçado. E aí na hora que ele comenta isso, ele tipo... Você vê que ele assopra, aí sai uma brisa mágica assim, de ar. Um vento verde, bem levezinho. Vem e empurra assim seu cabelo pro lado, deixa ele bem arrumadinho. E aí ele fala: Pronto, agora tá impecável de novo. E aí você percebe que assim que ele fala isso, ele percebe o que ele acabou de dizer, ele fala: então vamos descer, né? Vamos descer, né? Uhum. Ele vai indo Vou na frente. andando. Eu vejo que ele tá querendo ir na frente, eu deixo ele na frente. Você vê que, tipo, vez ou outra, enquanto você está andando pelo corredor pra voltar pro quarto, seu quarto, você vê que ele, vez ou outra, tipo, olha por cima do ombro, tá ligado? Aham. Tipo, Eu tô inspecionando o envelope. você inspeciona de abrir o envelope e ver o que tem dentro? Não, eu inspeciono o envelope fechado. Ah, ficar virando ele. É. Beleza. Você fica ali inspecionando o envelope, ele vez ou outra olha, tipo... Sabe, aquela pessoa, ansiedade, entendeu? Ele fica, meu Deus. Sim. Aí Uhum. vocês andam pelos... Eu também. Ah, sim. Pode ser, não, pode ser, pode ser. Eu também, tipo, olho pra ele e falo: Eu posso te fazer umas perguntas sobre Litervo? Quando você tiver um tempo? Ah, claro. E aí você vê que ele, tipo, vira assim, ele se vira pra olhar pra você e fala: Sem problema, por mim, é um prazer, na realidade. Você tem preferência de algum horário? Não, acho que pra essas coisas eu tô sempre livre. Ah, então a gente se encontra aí. Tá hoje... Quer conversar hoje de noite? Quando é que eu vou pra minha missão? Tá perguntando Marcelo? Ah, tá. Mestre, é. Daqui a... Calma, 3 dias. Nossa! Eu balanço a cabeça que sim. Eu gostaria muito. Ah, ótimo, então... Eu combino com você, eu conheço um lugar muito bom aqui. Posso encontrar. Ok. E aí ele volta a andar. E você vai vendo que as pessoas vão começando a acordar, tá ligado? Você vê que muita gente acorda, e aí essas pessoas que vão acordando, abrindo a porta pra ir pro banheiro, porque tem vários banheiros e vão indo pros banheiros. Sim. Você vê que essa galera vai passando no corredor e vai olhando meio estranho assim pra vocês dois, tá ligado? Embora ele esteja andando na frente e você atrás com a sacola, tá ligado? Por exemplo, Aham. o envelope. Ah, eles olham estranho pra gente? Sim. Eu apresso o passo pra andar do lado dele agora. Ele fica. Tipo, quando você spawna do lado dele ali, depois essa corridinha. Tá. Ok. É. Aí você vê que ele tipo dá um. Você vê que ele vai andando e meio que tipo balançando assim o tronco pra frente e pra trás, tá ligado? Não. Ah, sei, agora eu sei. Ele fica indo Eu pra frente. imaginei. Balançando assim, pra frente e pra trás, aí fica. É. E aí quando. É. Entre andadas, olhares no corredor, você vê que, tipo, vez ou outra você vê que a bochecha dele tá meio rosada, tá ligado? Ali em alguns momentos, um negocinho meio. E aí quando ele percebe que você nota isso nele, aí ele, tipo, tenta disfarçar e fecha a cara. Ele claramente tenta, mas ele não consegue disfarçar isso, entendeu? E aí quando você chega no quarto, aí você chega na frente do seu quarto, né? Que o quarto dele é depois. Aí ele fala: Pronto, entregue. É só, foi uma horinha ali legal conversando, não? Você aprendeu a esculpir hoje. Foi. Eu gostei. Então, até mais tarde. Senhorita Lucy. Aí você vê que ele se curva assim pra você, brincando, tá ligado? E volta à posição normal.
até mais. E aí ele... Se for, Pode dizer. se for ter mais treino, se você perder, vai ser uma decepção. Eu tenho que... Ela olha bem sério pra ele. Eu tenho que honrar. Você vê que quando você fala isso bem sério, você vê que ele fica meio sério e olha você no fundo dos olhos e fala: eu vou ter que merecer falar com você, né? É. Sério, desafio aceito. Oh, minha Eu estendo senhorita. a mão pra ele. Ele pega a sua mão. Tá Aperta perto. de mão firme. Dessa vez ele, tipo, aperta de volta e ele olha com aquele olhar, entendeu? Tipo assim, sobrancelha um pouquinho levantada, o olho meio fechado e fala... Ele só aperta a sua mão com essa cara e fala, tipo... Aí depois vocês soltam a mão e ele... Vai ser muito bom acompanhar você aqui. E eu digo... acompanhar mesmo. Nem se preocupe. Não vou perder enquanto você quiser que eu não perca. Eu gostei de você. Eu digo mesmo de você. Então, tchau. Tchau. E você vê que ele acena de novo pra você com o mesmo gesto e continua andando no corredor. E aí, assim que acena com a cabeça. você abre a porta e entra no quarto? Abre a porta e entra no quarto. Beleza, assim que você abre a porta, você vê a máfia. Mentira, não. Você abre a porta, você abre a porta e aí você escuta, sabe, tipo um barulho de 2 pés batendo no chão, entendeu? Como se fosse um pulinho. Não. E é aqui que acabamos a sessão de interlúdio. Vai se fuder, essa foi a melhor sessão da minha vida. 砕けた夢の中で叫ぶ声響かぬ空に涙吐き得た闇に生まれた影硝煙に染まったこの街の果てただ一つ朝日を待っていた我ら黒き火花の音散りゆく命のかけら突き刺さる剣の先あがく物息定めの鎖を断ち切れ叫ぶ心の響き壊れた歌が戻る終わりなき夜を越えて